Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Lu. Eu moro aqui nos Estados Unidos com a minha família e gravo vídeo 2 vezes por semana aqui no YouTube, compartilhando um pouco da minha vida pra vocês. Esse vídeo faz parte, esse é o segundo vídeo de uma série que eu tô fazendo aqui pro canal sobre minimalismo. Só explicando rapidinho, quando eu fiz a série de Destralhe, algumas pessoas me perguntaram sobre a minha vida minimalista. Então eu decidi gravar essa série pra mostrar pra vocês um pouco da parte prática do minimalismo e talvez, quem sabe, você pensar um pouquinho sobre isso e aplicar algumas coisas que você acha relevante na sua vida, tá bom? Hoje eu vou trazer os 5 hábitos minimalistas que eu pratico na minha vida e já virou rotina, então pra mim é simplesmente continuar fazendo, porque eu acho que rotina é isso, você vai aplicando até fazer sentido na sua vida. Quando ela faz sentido na sua vida, deixa de ser algo trabalhoso e só vira assim cotidiano, como se fosse escovar os dentes, tomar banho, essas coisas. Mas enfim, se você não me conhece e não assistiu os outros vídeos, eu te convido a assistir os outros vídeos. E se você gostar desse tipo de conteúdo, me deixa saber aqui, deixa seu like. E caso você tenha alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, você pode deixar nos comentários, que eu adoro interagir com vocês. Eu adoro essa comunidade que a gente está se formando, tá bom? Então, vamos começar. Eu botei o caderninho aqui embaixo, porque a minha memória é tipo da Dory do Procurando Nemo. Então eu vou ficar colando aqui de vez em quando. O meu primeiro hábito minimalista é sempre fazer uma lista de tarefas para semana. Não é uma lista de tarefas super sofisticada, que tem um monte de coisa, tudo super detalhado. Não, eu sou uma pessoa prática e se eu fizer isso, além de não funcionar para mim, eu simplesmente fico ansiosa. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, então essas listas me ajudam a controlar essa ansiedade. Mas ao mesmo tempo, se eu colocar muitas coisas na minha lista, acaba que isso me dá gatilho e eu me sinto ansiosa e frustrada por não conseguir fazer. Então no domingo à noite eu pego, sento, faço essa listinha. E são 3 tópicos principais: o que eu tenho horário marcado, a rotina de casa e as coisas que são mais importantes. Normalmente o que eu tenho com horário marcado é a terapia que eu faço toda semana e a atividade física que eu voltei a fazer, que eu preciso fazer ela sempre na parte da manhã e antes do meu marido sair para trabalhar. Então eu acordo todos os dias às 6h30 para poder fazer atividade física. Como eu tenho a academia aqui mesmo no prédio, então eu não preciso me deslocar, o que me faz ter mais tempo. O que é sempre mais importante, porque, como eu falei para vocês, né, eu tenho tag, então eu não posso encher de coisas porque me causa ansiedade e frustração. Então eu vou lá, coloco primeiro os horários, depois eu coloco as coisas que são mais importantes, que é, por exemplo, se eu tenho que fazer marmita, se eu tenho que ir no mercado, qualquer coisa nesse sentido. Eu não trabalho, hoje eu estou exclusivamente com uma Catarina. Eu ainda não me sinto confortável para ter alguém para cuidar da Catarina ou colocar ela numa pré-school. Eu acho que ela ainda é muito pequenininha, ela ainda não tem toda a comunicação. Como eu ainda posso, eu ainda quero ficar com ela dentro de casa. E o YouTube agora, então eu tenho que ter um tempo para poder gravar para vocês, eu tenho que ter tempo para poder editar, e essas coisas eu só consigo fazer com a Catarina dormindo ou com o auxílio do meu marido. Então eu também presto atenção nesses aspectos, que é importante, porque eu tô levando o YouTube como um trabalho, mesmo não sendo remunerada. E a rotina de casa, porque eu gosto de ter a minha casa sempre organizada e não me consome muito tempo, mas eu gosto de deixar especificado os dias que eu faço as coisas. Por exemplo, aos sábados eu sempre vou lavar roupa, às quintas-feiras eu lavo o banheiro, eu aspiro a casa 2 vezes por semana. Então assim, são essas rotinas. O meu segundo hábito é manter a minha vida saudável, manter a minha rotina saudável. Como eu falei pra vocês, agora eu voltei a fazer atividade física todos os dias, eu acordo cedo para isso, eu bebo pelo menos 3 litros de água por dia, o que não é nenhuma dificuldade, porque eu já tenho esse hábito desde sempre, eu sempre gostei muito de beber água. Eu me alimento de maneira saudável e para isso eu já deixo a minha comida já pronta, eu faço marmitas, eu deixo as frutas lavadas, eu tenho salada lavada, eu sempre deixo o ovo cozido na geladeira, então se me bateu aquela fome, é o meu snack favorito. Então eu faço isso, eu já me planejo, porque eu acredito que quando a gente não se planeja é muito mais difícil. E outra coisa também que eu gosto bastante, que isso vai completamente contra o padrão americano, eu tento fazer o máximo de coisas possível andando.
a gente caminha, eu gosto de caminhar com a Catarina, eu coloco ela no carrinho e se a gente vai no mercado, tem mercado aqui próximo, a gente vai andando. Pra pegar sol, a vitamina D é muito importante, né, gente? Ajuda bastante no nosso sistema nervoso, enfim. O meu terceiro hábito é eu assisto ou eu leio coisas que são interessantes pra mim e que vão me acrescentar. Por exemplo, eu falei pra vocês no vídeo passado, se você não assistiu eu vou deixar linkado aqui, eu gosto muito de ler. Eu tenho o hábito da leitura desde que eu me conheço por gente. Então eu gosto de ler livros que vão me acrescentar. Eu gosto de livros que falam bastante sobre autoconhecimento, livros que me ajudam a desenvolver conhecimento, principalmente o autoconhecimento, porque é um assunto que me interessa. Eu leio bastante sobre saúde, eu gosto de seguir pessoas que tenham embasamento científico, eu gosto de ouvir bastante podcast, eu gosto de escutar bastante podcast em inglês para me ajudar a treinar o meu inglês. Eu acho que se a gente... É claro que é muito gostoso você pegar o seu Instagram e ficar rodando, vendo um monte de coisa, besteirinha, mas a gente perde muito tempo fazendo isso. Então, eu acho que se eu tenho a possibilidade de escutar alguma coisa, ler alguma coisa que vá me acrescentar, eu prefiro. O meu quarto hábito minimalista é tentar ter tempo de qualidade. E aí, gente, não é a questão da duração de tempo, é o tempo em si. Por exemplo, Catarina tá no momento agora que ela gosta muito de ler livros. Se ela quer ler um livrinho, eu paro o que eu tô fazendo, ou se eu não posso parar, eu explico pra ela, a mamãe tá terminando tal coisa, daqui a pouquinho a gente faz, pra ela poder entender também que as coisas não são só no tempo dela. Mas eu gosto de atender, a gente senta, lê, ela se diverte, a gente brinca. Então, isso às vezes dura 10, 15 minutos. Eu não apresento telas pra Catarina. Então, ela é uma criança muito ativa, ela é muito curiosa, ela é esperta. Ter esse tempo com ela, ver ela se desenvolvendo, para mim faz toda a diferença. E mesma coisa com o seu meu marido. A gente tem pouquíssimo tempo juntos, né? Porque tem a rotina do trabalho dele, que ele trabalha fora. Aí tem Catarina, o casal fica com pouquíssimo tempo. Então a gente sempre gosta de conversar, a gente gosta de assistir alguma coisa juntos, comer alguma coisa. Hein? E o meu quinto hábito minimalista, e eu acho que esse é se não for o mais importante, é um dos mais importantes, é otimizar o meu tempo. Eu sou uma pessoa prática. E eu aprendi muito mais sobre otimização de tempo quando a gente começou a trabalhar por hora. Quando eu fui para a Austrália, eu não falava inglês, então eu fui trabalhar na faxina. E lá as casas são enormes e você tem um horário certo para poder limpar. Se você passa desse tempo, além de você atrasar os seus outros clientes, você trabalha de graça, porque você precisa fazer naquele tempo. Eu aprendi a otimizar o meu tempo. Eu aprendi a fazer as coisas pensando objetivamente. Por exemplo, se eu vou cozinhar, eu não sou a pessoa que vai primeiro lavar a louça, para depois descascar as coisas, para depois cozinhar. Você perde muito tempo com isso. O que eu faço? Eu pico as coisas que eu tenho para picar e deixo cozinhando. E nesse meio tempo que a coisa tá cozinhando, eu vou lavando a louça. Isso me otimiza tempo. Ao invés de eu ficar 4, 5 horas cozinhando, eu vou passar 2. Enquanto as coisas estão cozinhando, eu já tô lavando a louça para não precisar ficar depois com aquela pilha de louça, com aquela, sabe, com aquela sensação horrível de que, nossa, eu cozinhei tanto, eu ainda tenho tanta coisa para poder fazer. Essas coisas vão me ajudando. E a gente só aprende isso na prática, gente. Algumas amigas minhas falam assim, mas como é que você consegue cozinhar tão rápido? Como você consegue fazer as coisas tão rápido? Eu falei, é prática. Se vocês são dos anos 80 igual eu, vocês vão lembrar daquelas brincadeiras, daquelas gincanas que tinham no Gugu, que era tudo por tempo, valendo. Sei como ele fala, valendo! E eu aprendi a fazer isso na minha vida. Então, se eu vou lavar a louça, eu contabilizo 15 minutos. Eu vou lavar essa louça em 15 minutos. Então, o que eu faço? Eu aprendi a separar. Eu vou lavar primeiro os copos, os pratos, os talheres e vou fazendo essas coisas assim. E você vai fazendo isso. Às vezes você vai demorar mais na primeira vez, mais na segunda vez, e vou fazendo isso. Se eu vou aspirar a casa, então eu tenho 15 minutos para aspirar a casa, eu tenho 10 minutos para lavar o banheiro, e você vai fazendo isso como se fosse uma competição, você vai tomando isso por hábito, então você vai fazendo as suas coisas muito mais rápido, o que vai fazer te sobrar mais tempo para que você possa fazer outras coisas, às vezes descansar, ler um livro, ficar fazendo nada, poder passear. Então, assim, otimizar o tempo da gente é muito importante, a gente não se dá conta disso. Às vezes, assim, você não tem, as pessoas dizem, eu não tenho tempo para poder fazer atividade física. Se você começar a otimizar, e claro, estiver
interesse, porque fazer atividade física é uma coisa que demanda muito mais interesse e força de vontade do que tempo em si, se a gente for parar para analisar de verdade, você vai conseguir. Porque eu não sei vocês, mas às vezes eu acredito, às vezes parece que a gente não tem tempo para absolutamente nada, mas quando a gente vê, a gente passou meia hora, a gente passou 1 hora no celular e não fez nada, simplesmente não fez nada. E 1 hora do nosso tempo é muito importante. É de verdade muito importante. Esses são os meus 5 hábitos minimalistas que eu pratico, que eu executo na minha vida e que fizeram toda a diferença. Se você tiver algum outro hábito minimalista ou algum outro hábito que você acha interessante na sua vida, me deixa aqui nos comentários. Eu adoro saber sobre hábitos minimalistas e que eu adoro aplicar, porque eu acredito de verdade que a gente está sempre em processo de melhora. Então, se eu posso melhorar cada vez mais, por que não, né? Então, se você gostou desse vídeo, me deixe seu like e eu te vejo nos próximos vídeos daqui. Um beijo, tchau!